É frustrante você saber que está trabalhando o mês inteiro e ainda não tira o suficiente para pagar o seu arrendamento. Pois é. São um mix de sentimentos que passa pela nossa cabeça. Mas Deus nos supriu, assim, de uma maneira linda. Eu vou até falar um testemunho aqui para vocês que nem estava no meu roteiro. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois quero muito aparecer aqui, tá sempre gravando, compartilhando com vocês, mas eu subi de cargo. Saí do part-time, estava fazendo 16 horas semanais e agora eu comecei a fazer 40 horas semanais. Inclusive, hoje eu finalizo o meu primeiro ciclo dos 5 dias, então, primeiro final de semana que eu trabalhei integral. Foi bem desafiador, mas estamos com o coração cheio. Eu diria que agora foi que eu dei start na vida de imigrante, porque até então estava sendo turista. Não que eu não tenha vivenciado os desafios aqui, mas o trabalho é o que impacta mais na vida da gente, né? Então a rotina da família mudou muito. Inclusive eu tô saindo pro trabalho agora, aproveitei para gravar aqui do carro com vocês, aproveitando o caminho, porque a dinâmica mudou, o tempo diminuiu, eu já estava com dificuldade para gravar antes, imagina agora que o tempo ficou mais corrido e apertado. Mas eu não quero deixar de aparecer aqui, afinal de contas eu amo gravar e eu sinto falta de estar aqui. Recebemos um e-mail muito lindo de um conterrâneo nosso que encheu nosso coração de alegria, então cada vez mais a gente sente a vontade e o propósito de estar aqui mais presente com vocês. Eu não vou estar olhando muito para a câmera porque eu estou dirigindo, mas vamos conversando. E aí, sábado, trabalhei sexta, sábado, domingo, segunda e hoje terça para finalizar os primeiros 5 dias, são 5 por 2. Amanhã e quinta estarei de folga. E foi bem desafiador, assim, né? A família teve que mudar a logística. Primeiro final de semana que ficaram sem estarmos juntos, sem estar completa a família. Meu marido arrasou, porque quem trabalhou foi ele. Nada do que tenha sido, que não seja obrigação, porque tem que limpar a casa, fazer comida, enfim, mas ele estava de folga. Afinal de contas, ele trabalha de segunda a sexta-feira. E era o final de semana, é a folga dele. E ele cuidou da casa, lavou roupa, fez tudo, cuidou de Bela muito bem. E me deu muito suporte emocional nesse primeiro momento, que é o primeiro de muitos. E é uma adaptação nova pra gente. A experiência tem sido boa. Eu diria que os desafios com o cliente, para mim, é o mais fácil, porque não que as pessoas não sejam chatas nem difíceis, mas com as pessoas difíceis eu aprendo e com as pessoas boas eu me energizo. Então, o lidar com o público é o mais fácil para mim, mas tem desgaste emocional com colegas, enfim. Vem a culpa, né, de quem é mãe, sabe que está fora de casa, fim de semana a gente se culpa sempre por não estar com a filha, com os filhos, enfim. Mas estamos bem, estamos seguindo e eu quero compartilhar um sentimento que eu estava aqui, que às vezes a gente pensa muito, se desgasta muito, que é frustrante você saber que está trabalhando o mês inteiro e ainda não tira o suficiente para pagar o seu arrendamento. Pois é, o arrendamento nosso é mais caro do que o meu salário. E como é que a gente paga? Eu não sei. Na verdade eu sei, né? Deus tem nos ajudado, a gente fez uma manobra financeira aí com o dinheiro que a gente trouxe do Brasil também, para poder ir vencendo os obstáculos, e um dia de cada vez. Mas eu digo para vocês que nós sabemos em quem temos crido. Deus não tem nos desamparado e as coisas têm acontecido e tem tudo conduzido para o bem. E eu diria que eu não acreditaria que estaria vivendo essa imigração de uma maneira tão incrível, porque às vezes a gente quer racionalizar demais as coisas, a gente quer entender como é que Deus vai fazer, mas o como é com Ele e o que é nosso. Temos cumprido muitos princípios e Deus tem cumprido as promessas dele. E temos vivido muita provisão divina aqui. E eu já cheguei aqui no shopping. Precisei
parar a gravação porque estava muito barulho, passou um caminhão do meu lado que estava fazendo muito barulho com sirene e ia atrapalhar, mas deixa eu contar aqui para vocês. Sobre salário, né? Trabalhar o mês inteiro e ainda não tiro o suficiente para pagar o nosso arrendamento. E são um mix de sentimentos que passa pela nossa cabeça. Às vezes eu não gosto nem de estar pensando nisso, porque senão a gente se desanima e para e não faz mais nada. Mas são fases, eu entendo que são fases que nós estamos vivendo. O maior desafio aqui nesse momento tem sido, de fato, a moradia. E nós moramos em um apartamento legal, não é tão grande nem tão bom, mas nós podíamos nos dar essa condição nesse momento e não me arrependo, não nos arrependemos, né? E vamos conduzindo e fazendo alguns malabarismos para ir levando a situação. Às vezes a gente posta só coisas boas, só posta viagem, só posta alimentos bons e momentos bons, mas existem os desafios, sim, existem as renúncias em tudo que nós fazemos na nossa vida, de fato. Nada é só flores, né? Para a gente há ganhos e perdas em tudo. Muita coisa eu não compartilho porque eu não tenho solucionado ainda. Eu acho que situações difíceis, elas precisam ser compartilhadas, mas quando elas são resolvidas já por nós, para que nós não chegamos a sangrar em tanque de tubarão. Não adianta vir para cá chorar e contar um monte de desafios. Muita coisa é por consequência de escolhas nossas, outras não estão no nosso controle, mas que faz parte do desenvolvimento. Não é romantizando a vida, mas é entender que a vida é de situações e são fases que nós passamos por elas e tá tudo bem. E Deus tem estado conosco, sabe? São dois pontos muito positivos para mim. Eu estou muito feliz, cansada um pouco, mas muito feliz. E dois pontos que aquecem meu coração, assim, me alegra muito. Um é saber que nós sabemos em quem temos crido, Deus tem estado conosco, nada tem nos faltado. Muitas pessoas podem falar que, bota tudo na conta de Deus, está romantizando as coisas, mas não. Existe uma preparação e existe um controle que a gente faz, mas existem coisas que fogem ao nosso controle. Nós não temos controle sobre o governo, nem sobre a AIMA, não contávamos com um ano de dificuldade em fazer esse reagrupamento familiar e não contávamos com um ano fora do mercado de trabalho, mas Deus nos supriu assim de uma maneira linda. Eu vou até falar um testemunho aqui para vocês que nem estava no meu roteiro. Na verdade, eu não gravo vídeo com roteiro, não recomendo que não façam, é uma coisa que eu preciso melhorar. Mas aí vem vindo as coisas e eu vou falando porque eu tenho uma necessidade de falar. Eu gosto muito de gravar, eu gosto muito de estar aqui, eu gosto de compartilhar e, enfim, nós passamos por uma situação, nada de dificuldade extrema, pelas coisas que eu escuto aqui. Meu Deus, eu nunca passei dificuldade aqui, porque chegam cada histórias para mim que vocês nem imaginam. Acho que se eu for catalogar, eu tenho um vídeo enorme para contar. Mas Deus tem cumprido princípios, né? Quem cumpre princípios, Deus cumpre promessas. E aí, trazendo um exemplo para vocês de um testemunho que aconteceu conosco, que em setembro nós mudamos para esse segundo apartamento. E na entrega do outro apartamento, foi fazer toda a vistoria, né? Para entregar o apartamento. Gente, um relato assim que eu ouço muito, já ouvi em vídeos e de pessoas próximas a mim também, que as pessoas sofrem aqui para receber o calção de volta do seu arrendamento. E nós demos o calção no primeiro apartamento, saímos de férias e na volta das férias tínhamos um dinheiro, reservamos um dinheiro para aproveitar essas férias e na volta o nosso carro quebrou. Nosso carro quebrou e nós tivemos um custo de em torno de 450 euros com as coisas do carro. E junto com isso, aconteceu uma questão que é bem comum das pessoas aqui, que é trancar a porta. Não sei se já aconteceu com você, se você mora em Portugal ou se você mora no Brasil, enfim, as portas aqui elas não abrem por fora, né? Então, se você esquecer a chave dentro e bater a porta, tem que chamar um chaveiro.
E eu não esqueci a chave dentro e fiquei sem chave. Na verdade, eu estava com a minha chave, mas a minha porta ela é nova. Então, se eu deixar a chave na fechadura por dentro e tentar abrir com a outra por fora, ela não abre. E eu não sabia disso. E aí, 10 horas da noite de um sábado, quando nós voltamos, a gente tentou abrir e a porta não abria. E aí foi desesperador, chamar um chaveiro, enfim, ele veio e aí foi mais 60 euros. E justamente foi embora 500 euros que nós não estávamos contando. Se você não usa euro ainda ou não tem noção, gente, 500 euros é muito dinheiro. É muito dinheiro, e principalmente na mudança de um apartamento para o outro, isso dá um impacto, tá? Até porque esse contrato de arrendamento novo nosso, ele tem uma particularidade que eu não vou contar ainda, mas quando acabar o contrato e a gente solucionar a questão, eu venho aqui contar para vocês. E resumindo a história, né? Nós tivemos um custo extra de 500 euros que não estava previsto. E quando Ismael foi entregar a chave do apartamento anterior, nós tínhamos dado 500 euros de caução. E o senhorio veio convicto de que nós tínhamos dado 1.000 euros de caução. E começou e devolveu para Ismael os 1.000 euros. E aí ele disse, não, senhor, foram só 500. E devolveu os 500 euros para ele. E aí a gente ficou pensando, nossa, a gente poderia ter ficado com esses 500 euros. É certo? Não, não é certo. Não era nosso. Mas veio justamente no momento de fragilidade nossa que a gente precisava daquela grana. Mas a gente não aceitou, enfim, entregou. E ele ficou surpreendido, porque ele não esperava que a gente fosse honesto. Ele achava que a gente ia ficar com o dinheiro. E, enfim, a gente devolveu os 500 euros para ele. Enfim, não era nosso, tá? Não, não era de Deus, não era pra gente. Não era um princípio isso. Isso aí era uma quebra de princípio, o princípio da verdade. E então, na mesma semana, até me emociono com isso, porque na mesma semana, Ismael recebeu uma proposta do Brasil para dar aula numa turma para assumir uma cadeira de pós-graduação. Ismael é professor universitário, também no Brasil. Ele já deu muitas aulas em turmas de pós-graduação. E do nada, assim, sabe? Do nada de Deus veio esse extra. Foi até de última hora para ele assumir essa cadeira e dar essas aulas acredito que foi de gerenciamento de projeto ou logística, que é as áreas que ele domina. E fazendo a soma do valor dessas aulas, deu exatamente 500 euros, que era o que a gente estava precisando. Então, assim, não é que Deus não manda o dinheiro do céu, né? Cair do céu. Se Ele quiser, Ele manda, porque, enfim. Mas chega. De algumas formas chega e existem muitas coisas que têm acontecido e Deus tem nos suprido aqui, que são, assim, surreais, se eu for contar para vocês. Mas enfim, eu quero compartilhar minha primeira semana de trabalho full time. Não sou dondoca, sou uma imigrante raiz agora. Estou trabalhando, estou muito feliz, estou com o coração muito grato. Tenho aprendido muito. É um crescimento emocional e físico também, um desgaste físico, mas que nos dá força, nos dá energia, disposição. Eu sei que é uma fase. Não estou construindo carreira em um café, em um shopping. Tudo na vida é fase. Eu já passei por tantas diferentes até então. Eu amo mudança. Sei que é só um momento que nós estamos passando de transição e que vamos aproveitar da melhor forma possível, porque eu sei que depois que passa fica a saudade, a lembrança das pessoas e dos momentos, porque a gente trabalha muito, mas a gente se diverte também. Então é isso. Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe a sua experiência e que Deus te abençoe.